Oi, gente! Hoje já é a nossa segunda aula da nossa apostila de reflexologia podal, o nosso curso que vai transformar a sua vida, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui na nossa conversa inicial as diferenças entre as duas linhas de pensamento, do princípio do tratamento da reflexologia podal, tá? No princípio oriental e no princípio ocidental. Tá? Essa apostila vai te explicar tudinho qual a diferença, né? Quais foram os princípios, né? Também a situação, você vai aprender todo o mecanismo fisiológico da reflexologia, compreendendo as etapas envolvidas no nosso processo, tá? Em conhecer a anatomia dos pés. Tá? Então, outra coisa também que a gente vai falar nesse curso, toda a estrutura óssea presente nessa região, para finalizar, para você fazer um bom atendimento, tá? No tema 1, também a gente vai falar sobre o princípio oriental da reflexologia podal, tá? Nesse primeiro tema, é abordado várias coisas, tá? Fala sobre a medicina tradicional chinesa, explica como o nosso corpo há vários canais invisíveis e meridianos por onde passa o Qi, a energia vital do corpo. Esses canais se comunicam energeticamente com os órgãos, com as nossas vísceras, com a superfície do nosso corpo. Então, estimulado, né, no processo de estimulação, a gente vai ter um processo curativo do corpo. O nosso corpo, ele tem poder de se restaurar, de se curar sozinho, mas é preciso ser estimulado, é preciso também ter uma alimentação adequada, e tudo isso a gente vai falar nesse curso. Nesse curso você não vai aprender só simplesmente trabalhar manualmente os exercícios, né, as massagens nos pés, mas também como você fazer uma excelente anamnese com o seu paciente, ver a alimentação dele, alinhar a alimentação junto com o tratamento, alinhar também, saber que se esse paciente seu, ele tem o estado emocional dele, né? Se é uma pessoa do elemento Yin ou se ele é Yang, tá? Dentro da medicina tradicional chinesa, eu vou te ensinar você identificar, né, qual é a personalidade do seu paciente e quais são os problemas que ele pode desenvolver segundo a medicina tradicional chinesa, tá certo? Aqui dentro do tema 1, a gente vai falar sobre na porção superficial desses meridianos estão pontos de acupuntura que podem receber estímulos para regular todo o funcionamento dos órgãos internos. Então, olha que bacana, cada ponto possui a sua função específica e, quando estimulado, ativa energeticamente o órgão-alvo que a gente quer trabalhar. Então, é muito bacana isso, tá? Essa visão holística dentro da medicina da MTC, que é a medicina tradicional chinesa, e é a medicina que existe há mais de 5.000 anos e que não entrou em desuso até hoje. Esses estímulos também, esses estímulos também faz com que o Qi, que são os canais dos órgãos, sejam mobilizados, desobstruídos os meridianos, ativando também os órgãos internos, ou seja, através dos estímulos que você vai dar com a pontinha dos dedos, você vai estar desbloqueando esses órgãos energeticamente e fazendo com que eles fiquem mais saudáveis, tá? Aí, nessa apostila vai estar mostrando, tá? A imagem do homem e de uma mulher, tá? Esses canais de energia vai estar passando, né, que a circulação do nosso sangue, né, as terminações nervosas, elas vão lá em cima, vai até a sola dos pés, então elas se interligam. Os canais de energia estão intimamente ligados com os pés, tá? E com as mãos. Podem possuir o seu início e fim nessas regiões. Portanto, realizar um estímulo nos pés ou nas mãos ativa as extremidades de todos os meridianos. Então, isso é muito importante, tá? Então, se você não sabia, olha que bacana. Dependendo dos movimentos que a gente vai fazendo nas massagens, você vai aliviando ou liberando também aquele órgão que está, às vezes, com uma patologia ou desenvolvendo, está com uma baixa frequência, uma baixa energia ali e já está desenvolvendo uma patologia. Então, é muito importante você estar observando isso, tá? Vamos pular um pouquinho aqui, que a apostila vai estar aqui embaixo, tá? Também está falando sobre o princípio ocidental dentro da reflexologia podal, né? O corpo humano possui milhares de terminações nervosas espalhadas por toda a estrutura dos nossos pés e os órgãos internos, que se interligam aos nossos órgãos internos. Dependendo da sua localização, cada terminação nervosa é responsável por enviar informações, tanto no meio interno quanto também no meio externo. Olha que bacana. E o sistema nervoso central, que é o SNC, né? Esse sistema é responsável, dentre outras funções, pelas funções
né, entre todas as estruturas do corpo. Quando há um mau funcionamento ou algum órgão na região pode estar também com um sinal de reflexo dessa região, ou também se tiver alguma alteração também nesse órgão, a gente consegue identificar. Tá? Aí ali vai falando sobre várias coisas dentro dessa apostila. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, tá? Mas o curso foi preparado com o maior carinho para você. No tema 3, a gente vai falar sobre a fisiologia do reflexo. Tá? Então, com toda a abordagem, com todo o material científico, explicando corretamente para vocês, tá? Então, vocês estudem bastante essa apostila, tá? Tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? 3.1, os estímulos. Os estímulos é estendido como uma mudança ocorrida internamente e externamente no organismo. Essa prática terapêutica estimula, uma pressão, né? No caso, estimular com uma leve pressão ou alteração na temperatura ou aquecimento ou na execução dos pontos dos pés. Tá? Caso esses estímulos sejam muito suaves, a ativação do receptor não ocorrerá, mas os receptores sensoriais possuem limiares, né, que precisam ser ultrapassadas, né? Ou seja, você precisa trabalhar, não pode ser uma coisa superficialmente. Eu vou te ensinar você a fazer o escaldapé, é muito importante. Antes de você iniciar o processo, o pé aquecido e relaxado vai te dar um resultado melhor, tá? Então é uma das dicas, tá? Você fazer o escaldapé antes dos seus pacientes. Então não é chegar o paciente, colocar numa cama, numa maca e ali começar a fazer, né, todo o procedimento. Não, primeiro a gente faz um escaldapé, de preferência, né, com ervas aromáticas ou também com o chá de camomila, que é muito indicado, que é um chá calmante, ajuda a dar um relaxamento muito bom para o seu paciente, principalmente se ele é um paciente agitado, tá? Vamos lá. Fala sobre os receptores também, tá? Os receptores são locais responsáveis pela captação dos estímulos. Na pele, há várias estruturas especializadas para detectar alteração da pressão, temperatura, vibração. Ou seja, se eu pegar uma caneta na sola dos pés, ele vai mandar, né, existe uma conexão, né, com os sensores, né, com a parte dos receptores, onde recebe os estímulos com com o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, e eu vou sentir se está quente, se está frio, né, se está pontiagudo, se está, né, o que você está fazendo. Então são os receptores, né, responsáveis por estar transmitindo esses estímulos no seu corpo, tá? Então aqui fala bastante, tá? Então você vai ler com calma, tá? Outra coisa, vou passar aqui, tá? O alvo, tá? No 3.6, o alvo. A região que é executada é responsável pela chamada alvo ou região afetores podem ser glanduladas, músculos lisos ou esqueléticos, ou partes de tecidos de pouso, tá? A reflexologia podal estimula realizando cada uma das suas regiões específicas do pé, enviando sinal eletroquímico que passará por toda a via fisiológica com os reflexos até chegar ao órgão responsável em fazer a execução da resposta. Então isso é muito bacana, tá? Muito legal mesmo, os estímulos, quantos estímulos você vai dar, quantas massagens ele vai dar, para que venha ter uma resposta, uma conexão exata com o órgão que está sendo trabalhado ali. Tá? Aí, no caso aqui fala sobre as respostas, tá? Que tem a parte da circulação sanguínea, a sensação de relaxamento, sensação de bem-estar, o aumento de vitalidade e outros benefícios que a reflexologia podal traz para você e para o seu paciente. Tá? Aí aqui a gente tem né, eu vou mudar um pouquinho a câmera, tá? Para vocês estarem vendo, tá? Então, a gente vai mudar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar para vocês. Eu não consegui mudar não, gente. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, tá? Anatomia dos pés, tá? Dentro do curso de reflexologia podal, a gente vai estar fazendo toda uma anatomia dos pés, tá? Os pontos, né? Para que possamos realizar uma reflexologia podal com qualidade, identificar os sinais de desequilíbrio energético que os pés apontam. É necessário conhecer a anatomia dos pés, aonde será aplicada a técnica. Aí a figura 4, ela tá te mostrando exatamente, a figura 5 também, tá? A formação óssea dos pés. Podemos verificar também que existe 28 ossos em cada pé, sendo duas falanges no
halos, né, que é o dedão, e 3 falanges nos demais dedos, e 5 metatarsos, e 7 ossos tarsos, que é no tornozelo, 2 ossos sesamoides, e estes últimos podem finalizar, estabelecer a circulação, as articulações, tá? E ali vem mostrando para vocês na figura 4, né, aonde que eu tô falando para vocês, tudo bem explicadinho, tá? Na figura 5 também, a estrutura na sola dos pés, tá? E aqui a gente encerra a nossa aula 2, tá? Falando um pouquinho sobre a estruturação, né, sobre toda a estrutura óssea, sobre, né, as questões sensoriais. Um beijo para vocês e até a aula 3.